Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Vamos falar de Fla-Flu e também do mercado da bola. E o Lucas Paquetá, o que está acontecendo? Calma aí, vou trazer aqui o que está acontecendo nessas negociações entre Flamengo, West Ham e Lucas Paquetá, beleza, galera? Seja bem-vindo primeiramente, deixa o like se gostar do vídeo, se você é rubro-negro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero pedir também para você compartilhar o vídeo, cara, aí nas suas redes sociais, aí no seu grupo de WhatsApp, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom? Galera, temos o YouTube Shopping com os mantos sagrados de última geração, cara, original, oficial, então confere aí no nosso YouTube Shopping os mantos do Mengão, valeu? Dito isso, simbora aqui pro vídeo. É um cara tão intenso ali e volta logo num clássico, né? Já volta num Flamengo, né? Vai ser um teste. Vai. O Felipe é um cara, não é, Pedro? Bem tranquilo durante os jogos, claro, nas entrevistas coletivas são sempre muito boas também do Felipe Luiz. E melhor do que o temperamento dele são os resultados do Flamengo, hein, Pedro? Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para todos novamente aí. Tranquilo, mas às vezes tem ficado um tanto quanto irritado no passado, na reta final, bastante ansioso, mas nada que chegue perto do Zubeldia, por exemplo, ou de um Abel Ferreira da vida, claro, obviamente. Enfim, teremos Fla-Flu nesse fim de semana e, como disse há muito tempo atrás, um torcedor falou, todo Fla-Flu é difícil, principalmente contra o Fluminense. Então vai ser um jogo bem animado no Maracanã, 18 horas, o Flamengo precisa pontuar, porque está com 4 pontos, penúltimo lugar no grupo B. Boa Vista e Madureira venceram na última rodada e o Flamengo ainda tem um jogo a mais do que essas equipes, então precisa pontuar mesmo diante do Fluminense. Depois tem o Sampaio Corrêa, porque para tentar não só se classificar, mas sair dessa zona da degola, essa possibilidade de quadrangular que aumentaria o desgaste no calendário do Flamengo. Por isso, Felipe Luiz assumiu contra o Vasco, uma atuação muito boa mesmo, muito elogiada, uma mescla de jogadores, e aí já no próximo jogo, no Fla-Flu, ele segue com essa mescla de atletas, vai comandar a equipe do banco de reservas, preparação mais de olho. Tem São Paulo no meio de semana no Campeonato Brasileiro, também no outro fim de semana tem o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então o Flamengo se preparando muito nesse sentido, aí já está mais resolvida essa questão sub-20, aquele papo ficou mesmo para trás. O goleiro Andrew, que no penúltimo dia, tinha que estar regularizado no penúltimo dia antes do jogo contra o Vasco, no dia do jogo lá, foi feriado, né? Um dia antes do jogo, na véspera, foi feriado, então embaralhou um pouco a situação. Então ele já está regularizado devidamente, pode até fazer a estreia, de repente Felipe Luiz querendo testar já o jogador, colocar ali no ambiente, num Fla-Flu, logo num Fla-Flu, e aí deixar o Rossi já para a estreia no Campeonato Brasileiro, a preparação no Ninho do Urubu, e aí o Flamengo vai forte aí já, agora não tem mais aquele jeito não, Bruno. Pé no acelerador, pique da remada, vai que vai, e como estava brincando aqui, todo Fla-Flu é sempre muito difícil para o Flamengo, especialmente contra o Fluminense. Gostou dessa, Bruno Vicari? Gostei, até porque vai ao encontro da tela que a gente mostrou ontem aqui, do desempenho do Felipe Luiz nos clássicos. Tem uma grande vantagem sobre o Vasco, também sobre o Botafogo, mas contra o Fluminense é mais equilibrado e, se não me engano, o aproveitamento é de 44% contra o Flu. Pra vocês verem como eu presto atenção e guardo o que estão... 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, era isso. Era isso, Dom? Era isso, perfeito, tá certo. Perfeito. Pra gente ver como o Fluminense consegue fazer frente ao melhor Flamengo aí dos últimos anos, Dom. Assim, não só pelo que a gente tá falando, a tela de ontem, né, mostrava o rival que conseguia mais ter resultados positivos em relação ao Flamengo dentro desse período dos últimos anos. E é um time que se fortaleceu, né? Eu tenho grande expectativa em relação ao Fluminense do Zubeldia. Lógico, ontem foi o primeiro jogo com um time mais titular e tudo mais. Teve problemas, mas acho que também faz parte dentro desse processo de
voltar aos poucos de pré-temporada que tem sido esses primeiros jogos do estadual. E é um time mais fortalecido, tem a carência ainda no comando de ataque. Uma coisa, tomou um gol de escanteio e o Flamengo na bola parada é sempre um perigo. Então, lógico que o Flamengo é mais time. O Flamengo entrou em campo já é um perigo. Exato. Então, você já tem essa diferença, ainda mais quando você viu o nível do jogo que o Flamengo fez contra o Vasco. Então, você mostra, olha, se poderia equilibrar porque o Flamengo ainda está recuperando ritmo e tudo mais, já deu uma amostra contra o Vasco. Mas acho que é o time que tem condições de fazer um jogo competitivo, vai ser um grande clássico. Até adiantando um pouco da discussão, isso eu tenho muita dificuldade lá na hora de decidir o nosso touch mais tarde. Seria mais importante para quem? Porque o Vasco, dificuldade. Vocês elogiaram o jogo entre Vasco e Flamengo de ter sido um jogo animado, agitado e tal, mas o Vasco pouco... A gente elogiou o que o Flamengo fez. Porque o Vasco pouco competiu, não foi, Mário? O Vasco a gente mostrou, foram as 2 finalizações ali. E uma estava impedida. Trave, exatamente. E a outra o GB que perde, que o Rossi defende ali, né? Então, assim... A gente elogiou o Flamengo nessa partida, assim. O Vasco, ele conseguiu sobreviver por conta do Léo Jardim, que fez grandíssimas defesas, né? Mas eu acho que o Fluminense vive essa situação. Eu não sei quanto que o Zubeldia está participando, né, do dia a dia do clube, depois da cirurgia, enfim, se de fato está um pouco mais afastado mesmo, e aí pode passar também esse momento de início de temporada, pré-temporada. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, assim. É que o Flamengo tem muito repertório, né? Tem. Contra o Vasco mostrou ali, né? O descanso para os jogadores, eles aproveitaram a partida, eles estavam super à vontade ali. Acho que o Fluminense ele consegue colocar mais dificuldade. Consegue fechar um pouco mais, consegue ter ali talvez algumas escapadas também, um meio de campo melhor, o Lúcio Acosta, enfim. Não sei se o Savarino joga também, né? É uma questão, né? Acho que tem alguns pontos também que o Fluminense consegue atacar. E sobre o Paquetá, mais cedo no Fala Fonte, o Bruno Andrade informou pra gente que as conversas seguem com o West Ham. Inicialmente o West Ham negou a última proposta do Flamengo de 40 milhões de euros, mas a verdade é que o Paquetá quer vir ao Brasil, não quer ir para outro clube na Inglaterra, e o West Ham também não tem com quem negociá-lo. É isso. Então, é uma situação que no momento ainda parece favorável ao Flamengo, mas claro, a decisão é lá dos ingleses. Que é fácil. Não, é isso. Então eu vou chamar o Jufo e o Pedro Henrique, porque esse é difícil. Esse é difícil. Esse é difícil. Pra mim é o mais... Os 2 últimos são difíceis. Ô, Jufo, pra você é mais importante pro Fla ou pro Flu? Jufo, começando aí por você rapidinho, hein, que já estamos na reta final aqui do programa. A situação do Flamengo na zona de rebaixamento me complica um pouco aqui no argumento do Fluminense, né? O Flamengo perdeu com os garotos de forma feia até em 2 jogos e agora teve que resgatar os titulares para vencer o Vasco e vai ter que vencer mais um jogo para poder sair da zona de rebaixamento. Enquanto o Fluminense segue com planejamento e está ali em 2º lugar no grupo. Então, no momento, eu acho que por toda a situação no campeonato, por mais que o Flamengo venha de um ano mágico, por toda a situação no campeonato é mais importante para o Flamengo. Situação no campeonato é um ponto, é um argumento. Você concorda, Pedro Henrique? É pro Fla? Concordo. Acho que os clássicos do Rio e de São Paulo são os mais fáceis nessa daí de cravar para quem é mais importante. O Flamengo, porque tem esses 4 pontos aí na tabela, está em penúltimo, etc. Então é muito complicado mesmo, porque o Flamengo vai continuar tendo que remar. Não tem muito jeito assim, tem que botar um time forte no fim de semana, mesmo com Brasileiro e Supercopa batendo na porta aí. O Flamengo precisa meio que para sobreviver mesmo nessa fase de grupos, pontuar. Então acho que é mais nesse sentido aí. Fica aí, Pedro. Peraí, eu posso colocar o Flamengo? Pode. Eu acho que além da sobrevivência, é você também justificar o seu time principal, né? Exato. Ô, Pedro, é fácil o Palmeiras e São Paulo? Pra quem que você acha que é mais importante? Eu acho que é pro São Paulo, sem sombra de dúvidas, tranquilamente. Está ali perto da zona de rebaixamento, um caos político instaurado, acabou de perder o presidente. Acho não, hein? Caos absoluto, total. Eu não acho não, hein? Então acho que é muito complicado. Ainda tem o Flamengo na estreia do Brasileiro, hein? Então acho muito complicado. Acho que seria São bem Paulo tá na importante rabeta do rebaixamento também. De sobrevivência. O Jufo acha que é pro São Paulo também? São Paulo, por tudo que o Pedro falou, também perto ali da zona de rebaixamento do campeonato estadual. Tá, e se o Palmeiras perde em Barueri pro São Paulo, não tem importância, então. Nossa. Pode perder que não acontece nada. A gritaria vai ser bom. Mas vai acontecer o quê? Você acha que o Abel vai cair? Não vai cair, mas vai ter uma gritaria do caramba. Muro pichado. Não. Vamos lá então, galera. Grupo B do Campeonato Carioca. A base nos deixou
numa situação terrível. Olha só, galera. Flamengo, quinto colocado com 4 pontos e um jogo a mais que a maioria. Que todos, né? Flamengo tem 4 jogos, enquanto Botafogo, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Maricá tem 3 jogos. Pela madrugada, hein, cara? Vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. A próxima rodada será Botafogo e Bangu, Fluminense e Flamengo, Boa Vista e Vasco, Madureira e Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda, Maricá e Sampaio Corrêa. Do nosso lado aqui, galera, Botafogo, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Maricá, a gente vai ter que secar. Olha que fase que estamos, hein, no Campeonato Carioca, por culpa da base que foi mal nos 3 primeiros jogos. Conquistou 1 ponto só de 9. A gente vai ter que secar, galera. Bangu, vamos ter que secar aqui Botafogo. Bangu não, né? A gente tem que torcer pro Bangu ganhar do Botafogo. A gente tem que torcer pro Vasco ganhar do Boa Vista. O Boa Vista tem 6 pontos. Muitos não vão torcer, né? Muitos não estão nem aí. Mas eu também não tô nem aí. Eu não vou torcer não pro Vasco, não. Se der empate aqui já tá bom. Madureira e Portuguesa, galera. A gente tem que torcer para Portuguesa. O Madureira tem 6 pontos. Aí você pega aqui Nova Iguaçu e Volta Redonda. Temos que torcer para o Volta Redonda. O Nova Iguaçu é o que tá ali, né? Com 4 pontos junto com o Flamengo. Só que o Flamengo tem um jogo a mais. Esse que é o problema. Maricá e Sampaio Corrêa. Temos que torcer para o Sampaio Corrêa, né? O Maricá tem 3 pontos. O problema é esse jogo a mais que o Flamengo tem, né, cara? Esse que é o problema. A 5ª rodada, curiosidade, né? O Flamengo já jogou, ó, 1-1 com a Portuguesa. Não podia ter perdido esse jogo aqui, cara. A Portuguesa é o último colocado do Grupo A. Tem 1 ponto só. E também tem 4 jogos, né? Portuguesa é muito ruim e o Flamengo conseguiu empatar. O Alcian perdeu 2 gols incrível contra a Portuguesa. Era só fazer, cara. Pelo amor de Deus, viu? Que raiva. Daí tem Sampaio Corrêa e Boa Vista, Nova Iguaçu e Bangu, Botafogo e Fluminense, Maricá e Volta Redonda, Madureira e Vasco, né? E a última rodada, 6ª rodada, Portuguesa e Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, Flamengo e Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Madureira, Vasco e Botafogo, Fluminense e Maricá. A gente tem que ganhar os 2 jogos que nos faltam, né? Contra o Fluminense e o Sampaio Corrêa. E daí ficar torcendo para os times que estão aqui no grupo B perder, né? Botafogo, Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Maricá. A gente tem que torcer contra eles, né, galera? E falando agora de Lucas Paquetá, né? Vamos dar uma olhada aqui em Lucas Paquetá. Proposta do West Ham. A proposta do West Ham não mudou, tá? A proposta do Flamengo não agrada o West Ham, que quer receber mais por Lucas Paquetá. Clube inglês pede 45 milhões de euros e quer manter o atleta até maio. Aí não tem como, né, cara? Pagar um valor desse e deixar o cara lá, e se ele se lesiona? Não tem como. E se o West Ham cai, né, de divisão? Daí ele se desvaloriza, então não tem como. Continua tudo igual, tá, galera? A notícia atualizada é essa aqui, ó. Eles mantêm a pedida de 45 milhões de euros, hoje na cotação atual 280 milhões de reais, e eles querem o cara até maio. Ah, sai fora, não tem como, né, cara? O negócio é ter paciência, meus amigos, vamos aguardar. O negócio é ter paciência e o jogador não quer mais ficar lá, não quer jogar lá. E o West Ham, em algum momento, vai ter que ceder, né? Vamos aguardar, vamos esperar aí e ver o que vai acontecer. Valeu, tamo juntos. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu? Fui!